E o Trump conseguiu explorar também uma nostalgia que existe hoje nos Estados Unidos em relação ao período antes da pandemia. Muitos eleitores, muitos americanos estavam com o bolso cheio de dinheiro, as coisas eram mais baratas, havia um otimismo, havia uma aceleração da economia e veio a pandemia. E, num certo sentido, o Trump traz essa memória daquele período antes da pandemia e muitos americanos, ao contrário do que diz o Joe Biden, que acusa o Trump de ter administrado mal a situação da Covid, muitos americanos acham que foi uma fatalidade, né? E o Trump ainda trouxe essa versão de que muito mais gente morreu de pandemia sob o governo Biden do que sob o governo dele. Então, nesse ponto também, agora falando de conteúdo realmente, não só de forma, que a gente explorou bastante, mas em termos de conteúdo, acho que o Trump aí foi bastante efetivo também. E isso vai pesar na avaliação daqueles eleitores indecisos, porque são esses eleitores que os dois precisavam conquistar. As posições de cada um são muito conhecidas, já são até, em muitos casos, posições clássicas do Partido Republicano e do Partido Democrata, principalmente no que diz respeito à economia, no que diz respeito à imigração e no que diz respeito ao aborto, que são os três grandes temas. Na questão da política de defesa, política externa, há um certo embaralhamento aí, porque o Biden tem muito mais uma posição do establishment do que o Trump, como era a tradição do Partido Republicano. Mas isso não é tão decisivo assim. Eu acho que o Trump realmente foi melhor em alguns aspectos do conteúdo também.